E aí também, né, live agora no sabadão pra gente compensar esses últimos dias que eu não tenho feito live. Geralmente eu fazia live de terças e sextas pela manhã e live pós-jogo do CSA. Esse era o geral, né, que a gente tava sempre fazendo. Mas ultimamente, né, nas últimas 2 semanas, a minha esposa voltou ao trabalho presencial. Então, eu, como trabalho de home office, eu fico em casa cuidando do meu filho, né? Bebê, por 5 meses ele tem. Então, ele precisa de atenção intensa o tempo inteiro, né? Não pode tirar o olho dele em 1 minuto, que o menino já tá quase engatinhando. Se a gente deixar ele um pouco sozinho no chão, ele sai pela casa, se arrastando pelo chão, engateando ali, né? Mas a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro. Aí eu não tenho condições de parar para fazer a live, né? Mas a gente tem também uma rede de apoio bem legal, né? Minha mãe e minha sogra, por exemplo, elas se revezam para pelo menos 2 dias na semana virem aqui em casa para me dar uma ajuda, né? Para eu poder inclusive trabalhar, porque mesmo trabalhando em casa, em home office, eu não consigo pegar o notebook para ficar fazendo as coisas do trabalho, sabe? Eu tenho que ficar de olho no Davi. E aí quando elas vêm pra cá ou eu vou pra casa delas, aí eu participo da minha reunião, que é de quinta-feira, eu vou fazendo as coisas do trabalho, adiantando as coisas do trabalho, né? Dia de terça e quinta, geralmente quando a gente consegue que elas venham pra cá pra me ajudar. Aí também eu corro pra fazer alguns vídeos, né? Na quinta-feira que a minha sogra tava aqui, eu gravei uma porrada de vídeo aqui, fiz as edições lá pra mandar o Rios do Açaí, que eu fiz a parceria no jogo contra o Ferroviário. Fiz também o vlog de jogo, um monte de coisa, tá ligado? Eu adiantei aqui porque consegui, né, esse apoio aí da minha sogra, mas nem sempre elas estão aqui em casa. E aí, eu deixo também para resolver algumas coisas do trabalho depois que minha esposa chega em casa, à noite, né? Ou então no final de semana, é uma parte boa que eu tenho essa flexibilidade também aí de horários, né? Eu tenho que entregar, tenho que participar das reuniões, tem algumas demandas para cumprir, né? Mas aí o horário que eu vou fazer isso daí, eu tenho essa flexibilidade. Posso fazer de noite, de madrugada, final de semana, feriado, né? Quando eu tiver tempo, quando eu tiver disponibilidade. Isso daí para mim foi maravilhoso, né? Que a gente não precisa ficar deixando, por exemplo, o Davi numa creche ou contratar alguém para ficar aqui com o Davi. Eu posso ficar com ele, sabe? Mas aí a gente tem também esse apoio para eu poder fazer as coisas aqui do trabalho e do espaço da bola também, né? Os vídeos que eu tenho postado lá no canal de cortes, eu já falei aqui também, eu tô fazendo alguns clipes, né? Gravando vídeos e postando lá, ao invés de fazer uma live inteira que demora ali 1 hora e meia, 2 horas, que eu tô aqui direto, né? Eu gravo um vídeo de 10 minutos, né? E aí depois eu programo para postar. Aí nesse tempo aí que o Davi tá cochilando, né? Aí eu venho, gravo um vídeo e tal, faço alguma coisa, posto, sabe? Então, pra mim, eu tô me adaptando, né, a essa nova realidade, a essa nova rotina. Mas graças a Deus tá tudo certo, o Davi tá se adaptando bem, né? Tá evoluindo bem, tá já esperto, tá saudável, graças a Deus, se adaptou a ficar comigo. Aí também quando ele se abusa em casa, boto ele no canguru e saio para passear aqui, né? Vou para um supermercado com ele, quando precisa comprar alguma coisa, eu aproveito, vou com ele, que ele gosta de passear, né? Gosta da rua. A gente vai andar aqui na praça, vai andar aqui por baixo e tal. Ontem dei uma voltinha com ele na praia, né? Aproveitei que eu só apareci um pouquinho ontem, e aí fui dar uma voltinha na praia. Mas é isso, né? Nova rotina, adaptações que a gente tem que fazer, né? Renúncias que a gente tem que fazer também. E aí eu não tô mais fazendo as lives de manhã por conta disso. E as lives pós-jogo também não dá pra eu fazer, porque eu já chego depois do jogo, né? Tomei uma, tal, não sei o quê. Aí eu faço no máximo o vídeo de análise e vou dormir, né? E aí eu vou dormir para que no outro dia de manhã, quando a minha esposa sair para o trabalho, eu esteja acordado e disposto para cuidar do Davi, né? Para poder ficar com ele. Não adianta eu acordar baleado, lascado, né? Não adianta eu dormir muito pouco para no outro dia estar fudido e não conseguir cuidar dele direito. Eu tenho que estar bem, né? Recuperado, ativo para poder cuidar do Davi. Então, é isso, né, velho? Aí eu não tô mais fazendo nem live pós-jogo. No máximo, tipo, se o jogo for sexta ou sábado. Porque aí no dia seguinte, seria na sexta o dia seguinte o sábado, ou se for no sábado, um domingo, o dia seguinte, né? Que aí a minha esposa tá em casa e aí eu consigo
ajuda um pouquinho, mas eu consigo dormir mais, né? Até um pouquinho mais tarde. Aí eu faria as lives pós-jogo. Mas por enquanto, tipo, o jogo de segunda-feira do CSA contra o Retrô não tem live, velho. Não dá, né? Porque eu vou assistir o jogo acaba às 9h30 por aí, eu vou gravar o vídeo e tal, e depois eu vou dormir. Pra no outro dia de manhã, que é terça-feira, acordar pra ficar com o Davi aqui, tá ligado? Então, é isso. Né? Ultimamente eu tenho diminuído um pouco o conteúdo. Na verdade, eu tenho adaptado o meu conteúdo a essa nova rotina, né? Então, tem tido tudo isso aí. E eu vou tentar também, né, aproveitar alguns momentos assim, por exemplo, algum dia de semana, quando minha esposa conseguir chegar em casa um pouco mais cedo e tal. Aí, tipo, até quando minha mãe estiver por aqui, quando minha sogra estiver por aqui, aí eu deixo programado as coisas. Quando minha esposa chegar aqui, eu faço uma live de noite, por exemplo, uma live em horário especial, ou no final de semana, como por exemplo hoje, quando eu tiver um tempo e tal, quando não tiver nada marcado, né, então eu estiver em casa de boa, eu consigo fazer a live tranquilo, certo? Então é isso, só também para explicar um pouco para vocês dessa nova rotina, como tá sendo, né? Que para mim tá sendo uma experiência maravilhosa ficar com meu filho todo dia, né? O dia todo, algumas vezes sozinho, algumas vezes com apoio, mas para mim tá sendo maravilhoso, ele tá se adaptando bem, né? Com uma madeira, a Lara chega a tirar o leite materno dela, a gente deixa congeladozinho aqui em casa. Tem algumas latinhas de fórmula também aqui, se precisar, né? Mas em último caso, a gente tá tentando manter a amamentação pura com o leite materno, né? Estamos conseguindo até agora, mas a gente tem todo a rede de apoio que a gente precisa, né? E tá sendo bem legal aí essa nova experiência para mim, né? Mas é isso também para compartilhar um pouco aí com vocês dessa nova realidade, dessa nova rotina, tá bom, galera? Então, obrigado aí pela presença de todo mundo aí no chat também. Vamos ler os comentários agora, mas que eu queria também justificar um pouco disso aí para vocês, dessa mudança aí de conteúdo para quem não tava sabendo, né, de como a gente tá com as coisas novas aqui em casa. Mas é isso, gente. Valeu aí pela paciência também de todos, mas vamos lá, gente. Grande abraço aí.